funcionado até agora. A lousa já abriu, já é uma vitória. É um pouco da instabilidade do computador, eu acredito. Então, pessoal, bom dia a todos. Agradeço a presença do Gabriel, do Rosenberg, né, do Ian. Vocês estão sempre presentes aí na aula, agradeço. Quero pedir desculpas antecipadamente, né, a todos pelas últimas ausências, né? A gente não teve aula nem no dia 24, nem no dia 28, eram faltas não programadas. Dia 1º a gente poderia até ter aula, mas como eu já tinha meio que programado no início do semestre, a gente não teria. E eu também não estava 100%. Eu achei por bem não fazer aula, tá? Então a gente chegou hoje, no dia de hoje, para a nossa aula síncrona. Eu vou só marcar aqui para ficar registrado, tá? Que foram aulas que a gente não teve, né? Vermelhinha. Aqui também. Então, foram aulas por motivo de saúde, tá? Não, como eles não programadas. Eu espero que não aconteça mais até o fim do semestre, mas se precisar acontecer, não tem problema. Faz parte, né? A gente é ser humano e está sujeito a adoecer. Como uma das ações nesse meio período, né, nesse tempo, foi pedido o adiamento das listas, que era muito justo, né? Então, assim, nesse primeiro momento da aula, eu queria até conversar com vocês, né? Embora vocês sejam poucos, mas vocês representam uma turma, né? No sentido de da gente discutir esse calendário, tá? A nossa prova seria, né, agora no dia 8, né? Obviamente ela não vai ser 8 é na sexta-feira agora, né? No final dessa semana. A gente teve uma semana, quase 2 semanas sem aula, então eu acho muito por bem que a gente adie essa prova para o dia 15. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês três, tá? Vocês acham isso justo? A nossa segunda prova vai contar com os assuntos que a gente já estudou até agora, que vocês inclusive já entregaram listas, né? A lista da parte A e B, são as partes relativas a pórticos, e a terceira parte, né, da lista, que é relativo às treliças. Então, nossa prova vai conter esses dois assuntos, né? Dois grandes assuntos, por assim dizer. Eu poderia adiar para o dia 22, mas acredito que o dia 22 fica muito postergado. Eu acho que não tem necessidade, porque o que acontece? O assunto de treliça é um assunto que vocês já viram em mecânica geral. A gente faz uma revisão rápida, como vocês já devem ter visto na aula, já devem ter feito fichamento, já fizeram fichamento. Faz uma revisão bem rápida e a gente trata desse assunto aqui nas aulas síncronas para eventuais conversas, dúvidas, falar de projetos e tal, mas aí é com mais cada um que vocês acharem conveniente. Então, assim, na minha opinião, eu acho que o dia ideal para a prova, para a segunda prova, seria o dia 15, tá? Não adia muito no que estava programado, né? No sentido de programação geral da disciplina, porque eu também entendo que vocês fazem programação. Eu tenho a programação da disciplina, mas vocês têm a programação de todas as disciplinas que vocês fazem, TCCs, etc. Vocês são alunos finais de BCT, então tem essas programações em paralelo. Então eu não vejo motivo para a gente adiar até o dia 22. O dia 22 fica muito distante, não vai contribuir muito, porque assim, o assunto que tem a mais é treliça, e como estou dizendo, treliça não vai adicionar muita coisa nova que exigisse passar mais tempo discutindo e tal, questões e tal. A gente tem essa aula de hoje para conversar um pouco, as dúvidas que vocês tiverem. Vai ter aula também de sexta-feira, dia 8. E, obviamente, qualquer momento que vocês quiserem tirar outras dúvidas, ficam à vontade, tá? Então, acho que o dia 15, inclusive no dia 15, né, que é o dia da prova, a gente também tem aula, né? Também poderia tirar algum tipo de dúvida. Teriam 3 aulas até a prova, só desse assunto, né? Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Vou ver aqui. Eu acho que alguém falou no chat, né? Acho que foi só o Ian. Não, Rosenberg, né? Rosenberg e Ian. Né? O que é que vocês acham? Esse dia tá adequado? Caldovan e Gabriel. Vocês estão falando por toda a turma hoje.
Sendo dia 15, tá, pessoal? Aí o ato contínuo que eu vou tomar é o seguinte: a gente vai fazer o seguinte com essas aulas, em termos de programação, tá? A gente transfere elas só uma semana para frente, as aulas 13, 14, 15, 16, são as aulas finais da disciplina, tá? Fichamentos, obviamente, é um fichamento único, salvo engano, nessa terceira unidade. A terceira unidade é mais curta, né? Porque ela tem essas 4 aulas, mas são 4 aulas, mas acabam sendo só 2 grandes assuntos, né? 2 macro-assuntos, que é o assunto de grelha, relativo às estruturas espaciais, e as cargas móveis, né? A linha de influência. E aí nossa programação se encerra no dia 19 de novembro, daqui a um mês e meio, mais ou menos, com a nossa terceira prova, tá? Com certeza, Gabriel. Acho que a lista, eu até, quando eu fui adiar, eu achei que eu ia adiar ela, eu pensei em adiar ela para o dia que eu pensava em ser a prova, tá? Só que como a gente ia ter esse momento conversando, eu disse, não, vamos deixar para o dia conversar, porque se vocês chegassem para mim e dizer, não, professor, eu acho que a prova tem que ser dia 22, se fosse o caso, tá? Eu espero que não seja, até porque pelo caminhamento só são 4 que estão aqui comigo hoje, vocês 4. Mas se vocês chegassem, não, professor, tem que ser dia 20, não dá para ser dia 15, porque a gente já tem outra prova, eu sou flexível, a gente poderia adiar para o dia 22 também. Mas, sendo assim, a gente pode adiar a lista também para o dia 15 ou dia 14, né, como você está sugerindo aí, sem nenhum problema. É. Eu só peço que me lembre, sempre alguém me lembre. Eu falo agora, mas eu não vou fazer no cigarro, até porque se eu tentar entrar no cigarro agora, ele não vai entrar. Eu passo meia hora para entrar aqui nessas páginas, mas no cigarro. Mas a gente adia para o dia 14, tá? Eu não vou adiar para o dia 15, porque dia 15 vão fazer a prova, né? É melhor ficar focado na prova. E um dia mais, um dia menos também não vai fazer tanta diferença. Então é isso, pessoal. Ficamos com essa, vamos dizer assim, reprogramação. A lista da terceira unidade, tá, pessoal? A gente divide em 2 partes, né? Uma parte relativa à grelha e outra parte relativa à linha de influência. São poucas questões também, é uma lista também mais curta, basicamente por causa da quantidade de tarefas que vocês acabam acumulando nesse período final, tá? Então, as listas são mais curtas, menos fichamentos, a gente vai meio que caminhando para essa parte. E no caso de vocês, que são alunos de mecânica das estruturas, em geral, a maioria está fazendo TCC, né? Então, eu entendo que essa parte final, essas semanas finais são bem mais sobrecarregadas, tá? Em geral, até a gente terminaria nossa disciplina no dia 5 de novembro, se fosse seguindo o rito normal, né? Mas como a gente teve essa semana adiada, né, essas quase 2 semanas adiadas, a gente vai passar também por 2 dias sem aula, que são feriados, dia 12, semana que vem, do dia 2 de novembro. Esse dia 29, pessoal, não vai ser. Eu já vou até tirar a cozinha dele, porque não vai ser porque houve uma mudança na programação da universidade. E o feriado do dia 28 de outubro, ele foi adiado para o dia 1º de novembro. Né? Justamente adiado. Então, esse dia 29 não tem sentido não ter aula. Então, a gente vai ter aula dia 29 também. Tá bom? Ficamos assim. Mas eu acredito que lá para o dia 12, né, a gente já tem todo o conteúdo finalizado, né? Fica só esperando mesmo a prova. Inclusive, existe a possibilidade de antecipar a prova, mas aí é também a mesma coisa, é critério de vocês e da turma, né? É bem mais difícil fazer isso hoje em dia porque a turma é muito dispersa, né? A gente antigamente tinha as aulas junto, né? E vai ter semestre que vem, em nome de Jesus, mas a gente tinha aulas juntos e a gente discutia melhor, né? É até injusto chegar aqui com vocês 4 e discutir, pessoal, vamos marcar a prova tal dia. Vocês estão aqui mais para dizer assim, ó, professor, eu acho que dia 22 seria melhor, ou dia 15 pode ser. Vocês disseram que dia 15 pode ser, então vai ser. Vamos dizer assim.
O que não pode o que pode mudar, né? Digamos assim, que haja uma revolução lá no grupo, quando eles, não, pessoal, a prova ficou marcada para o dia 15. Vocês, pessoal, dia 15 ainda é muito cedo, tá? Vamos fazer dia 22, também não vejo problema, mas eu prefiro que seja dia 15. E se alguém tiver assistindo a aula gravada nesse momento, pode se manifestar lá no grupo, né, a este tempo. Então, vencido isso, vamos aqui para conversar um pouco sobre o assunto, né? Então, vocês têm alguma dúvida para colocar sobre o assunto, sobre a lista, parte final? Professor, eu ainda tenho dúvida quando tem os Ou da tirantes. passada? Professor? Sim, pode falar, Ian, desculpa. Eu tenho dúvida quando tem aqueles tirantes para fazer o cálculo. Muitas vezes eu não estava sabendo como substituir o tirante por uma força. Sei. Deixa eu ver uma questão aqui. Pronto, Abrir. a 4C. Deixa eu abrir ela 4C aqui. que no caso tá A, mas acredito que seja C lá na lista. Tá, vou abrir aqui. Sim, é o pórtico F. Isso? Isso. Pronto, para começar, esse pórtico tem um probleminha, né? Vocês perceberam? Alguém percebeu? Alguém percebeu que alguém falou comigo no privado ou falou no grupo, eu não estou lembrado exatamente agora. Sim, deu certo aqui. Olha, o primeiro erro existe um erro nesse pórtico que é o seguinte: para que um pórtico seja isostático, pórtico com escora ou tirante, ele necessariamente tem algumas condições a atender. Tem que ter um apoio duplo e um simples. Duplo, simples, ok. Certo? E ele precisa também ter uma rótula. Ele precisa de uma rótula. Por quê? Com a rótula, a gente constrói a quarta equação. Se eu não colocar a rótula, que é o caso que está faltando, né, nesse desenho, esse pórtico passa a condição de ser um pórtico hiperestático. Aí você vai dizer, como assim, professor, hiperestático? É hiperestático, porque ele tem mais vinculação do que é necessária. Ah, professor, mas ele só tem 3 apoios. Eu consigo calcular as reações de apoio. Consegue, com certeza. Não tem a menor problema aí. Só que o conceito de isostática, que a gente conhece hoje, que é aquele relacionado somente à reação de apoio, ele se expande um pouquinho mais à frente para um conceito de isostática também, e hiperestática, obviamente, caminham juntos, e hipostática, os 3, né? Caminham também não só para reações de apoio, mas caminham também para condições internas da estrutura. Então, a isostaticidade ou hiperestaticidade não está relacionada somente a condições de reações, está também condicionada a condições de esforços internos. Toda vez que você tem um anel na estrutura, que é o caso aqui, um anel, nesse caso aqui, é formado pela barra do tirante ou escora e essa parte aqui de cima do pórtico, tá? Essa parte aqui superior. Isso forma um anel. O que é um anel na estrutura? É um circuito fechado, sobre o qual você não consegue sair da estrutura sem cortar uma das barras. É um circuito, isso a gente chama de anel. Tá? O anel vem do passado, das denominações antigas da estrutura. Por acontecer isso, essa estrutura, do jeito que ela estava previamente, né? Não agora, mas do jeito que ela estava previamente, ela é hiperestática. Quando você sessiona essa estrutura aqui nessa posição, né? A sua dificuldade pode ter chegado nesse ponto. Né? Você sessiona essa estrutura aqui. Ó. Eu tenho essa reação que eu calculei e tenho 2 incógnitas aqui. Tenho 2 incógnitas. Essas 2 incógnitas são as reações internas em termos de esforço normal, elas não se vencem somente com uma equação de equilíbrio. A gente precisaria de uma nova equação. E essa nova equação só vai surgir se eu puser uma rótula nessa estrutura. Ok? Então, essa estrutura aqui, do jeito que eu desenhei para vocês, na lista está errada, enquanto isostática, tá bom?
Ah, professor, mas eu fui lá e calculei no F2. Tudo bem, você calculou uma estrutura hiperestática, tá? Se é hiperestática no F2, já existe um pequeno problema, porque para ser hiperestática, a gente tem que definir com clareza todas as propriedades geométricas da estrutura. Você lembra quando eu estou fazendo no F2 brincando, vou jogar só uma seção aqui qualquer, um material qualquer, para a gente fazer conta. Eu sempre falo isso, né? Não sei se vocês percebem isso nas aulas quando eu estou resolvendo. Vamos pegar aqui uma seção Gerdau qualquer só para fingir. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a estrutura é isostática, vamos fazer um exemplo só para conversar com isso, tá? É interessante. Vamos fazer esse exemplo para conversar com isso. Pode ser? Pode ser sim. Não sei se vocês fizeram já. E eu não sei se a sua dúvida está nesse caminho, tá, Ian? Você pode me confirmar e porque quando eu fui fazer, aí não eu pensei, conseguiu, né? eu seleciono ali na rótula, observo só de um lado e calculo. Aí, como não tinha rótula, eu não consegui. Aí eu joguei no F2, aí deu um resultado. Isso. Aí eu pensei, então o que é que tá faltando? A nossa conversa é boa por isso, porque vamos chegar a um resultado agora com o F2. E você vai ver que se o seu resultado estiver na sua mão, daqui a pouco você abre, você vai dizer que vai dar diferente do meu. E é para dar mesmo, tá? Vou modelar aqui rapidinho. Deixa eu só ligar aqui o grid. Metro, né? 5. Beleza. Vou criar os pontos aqui. Aqui nesse ponto. Essa distância aqui é 2, né? Lá para cima, então aqui é 3. E aqui é 3. Depois mais 3, 6. Pronto, vou marcar aqui, 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 aqui e aqui. Acho que fez tudo que precisava. Esse ponto, inclusive, não precisa, né? Vamos ligar aqui os pontos. Espero que eu não tenha feito nenhuma bobaginha, mas é basicamente isso aqui, tá? Então vamos aqui. Material. Vou criar um material. Pega esse genérico que ele tem aqui já no default e vou mandar. Toda a estrutura vai ser ela. E seção é a mesma coisa. Então, vou pegar uma seção aqui qualquer. Retangular, porque é mais rápido de definir. A seção retangular de 50 centímetros por 20. Selecionar tudo, tá? É meio que absurdo, mas eu vou selecionar tudo e mandar aplicar. Agora eu vou apoiar a estrutura. Simples aqui. Duplo aqui. Vamos pegar essa barrinha aqui e criar as rotulações finais, né, dela. E pronto. Carregamento externo agora só. Distribuído de 2. Vai ter a forcinha de 10. E uma forcinha de 5. 5 em X. A gente fez o modelinho simples aqui do problema. Tá? Obviamente, se eu for mandar ele calcular, em grande momento ele vai fazer conta. Tá? Vou salvar aqui a aula. Hoje é dia 5/10/21. Ele vai fazer conta. Aí, se você puder, Ian, por favor, me mostre. Se você puder dizer qual foi, mandar o print aí da sua resposta. Deu igual esse aí. Deu exatamente igual. 6 aí na esquerda, e embaixo 13 e 16. Tá. Deu igual. Beleza. Vamos ver agora sim. Se você puder aplicar isso aqui, ó, a deformada da estrutura, veja se está igual, dá para estar semelhante, né? Porque a deformabilidade não vai mudar. Tá parecido. Veja aí agora esse esforço normal, tá? Por favor. Tá igual também. Tá igual, tudo igual. Agora percebam o seguinte, tá? Quando eu criei
As seções, eu informei que todas tinham o mesmo tipo de seção, não foi? Você deve ter feito algo parecido. Foi, Ok? eu criei um material e uma sessão para tudo. E jogou tudo igual. A grande questão é que nem sempre isso acontece. Sobretudo quando a gente está falando de uma escora. Uma escora é um tirante. Se for um tirante, a gente sabe claramente que ele é diferente, né? Nesse caso aqui, ele está dando um esforço, ó, de tração. Então, ele poderia ser um tirante. Concorda comigo? Em ele sendo Sim. um tirante, qual a probabilidade de eu usar para um tirante uma seção igual essa aqui, de 50 por 20? Baixíssima. Porque eu vou estar perdendo material. Eu vou fazer uma tração num bicho, só tem tração, se você observar, não tem fletor, nem tem cortante. Né? É zero. Zero cortante. Vou melhorar essa visão, né? Tá pequenininha. Né? Ó, zero momento, né? Zero se fosse cortante. Estou falando aqui no tirante, tá? Eu já percebi que ele é um tirante, ou pode ser um tirante, né? Por causa da tração. Eu poderia muito bem, ao invés de usar uma barra, uma seção de 50 por 20, poderia usar nessa estrutura. Eu vou fazer isso agora, tá? É a brincadeira da aula de hoje. Até agora. Eu vou pegar isso aqui e vou criar aqui uma seção que eu vou chamar de tirante. Eu vou criar desse jeito, tá? Tirante. Eu vou pegar aqui ela como sendo um circular, seção circular mesmo. E vou dizer que ela tem um raio de, sei lá, 10 milímetros. 10 milímetros é um centímetro. Não, tá, vou botar 50 milímetros. 5 centímetros. Uma barrinha é demais também. 25 milímetros tá bom. 2 centímetros e meio. Aí vou aplicar. Vamos ver agora o que é que vai acontecer em relação à estrutura, tá? Observou agora aqui, Ian? Mudou. Mudou. Por quê? Porque agora a seção transversal daquela peça é diferente. Como a estrutura não é isostática, a mudança numa das seções vai influenciar no comportamento de toda a estrutura. A deformada dela vai mudar também, naturalmente, tá? Muda. E, obviamente, o esforço no tirante vai mudar. Tá? O esforço no tirante vai mudar. Porque ele era muito robusto. Então, ele puxava para ele muita carga. Entendeu? Ele tinha uma rigidez muito grande. Ele era a rigidez de uma viga. Então, ele diz assim, não, se eu sou uma viga, eu aguento mais tranco, mando mais carga para mim. Agora eu coloquei algo que seria mais convencional para ser um tirante. E aí, em função disso, ele recebe a carga para a qual ele se faz valer. Né? Então, a gente muda a condição de esforço na estrutura. Tá? O que é que eu quero resumindo? Resumindo, essa não é uma estrutura isostática. Tá? Está colocada na lista, não tem sentido. Se vocês resolveram ela pelo F2, obviamente que eu vou aceitar. Mas o ideal é que eu faça assim, pessoal, foi um erro meu, é um erro do professor, eu devia ter colocado, e esse é um erro recorrente, porque todo semestre acontece, né? Coloca essa lista sempre tem essa discussão, seja em aula, seja na hora da resolução da lista. Não é porque era manual, era mais fácil, porque todo mundo resolvia na mão, aí chegava uma hora que não resolvia. Como está no F2, aí você vai no F2, modela essa resposta. Mas às vezes a resposta não é aquilo que a gente espera. O que eu quero dizer? A resposta do F2 está correta? Está correta, mas para aquela modelagem. Tá? Para a resposta ser exata ou mais próxima de uma modelagem, eu teria que ter dado mais informações sobre as seções da estrutura. Tá? E nesse caso nem tem sentido eu dar essa informação, porque eu quero saber se isso é uma escora ou um tirante. Ou melhor, se ela pode ser uma escora e se pode ser um tirante. Tá? A gente está numa fase ainda de análise, né? Não está na fase de dimensionamento. Então, em resumo, é isso. O que é que a gente tem que fazer? Colocar para ela virar isostática, né? Colocar aqui uma rótula, tá? Aí eu vou fazer isso agora. Vou impor uma rótula nessa posição. A peça passa a ser isostática, tá? Ela passa a ser isostática. Vamos ver o que acontece agora no termos de esforço. Vai dar esse valorzinho maluquinho aqui, tá? Maluquinho não, vai dar esse esforço, esse valor, tá? E nesse caso, tá dando a escola não está funcionando, tá com força nula, tá? Quando dá força nula, significa o seguinte:
a rótula está mal posicionada, pelo menos para a função de rótula. Tá? Então, ela não gerou a necessidade que eu tenho de esforço para o tirante. O tirante está inútil. Se eu tirar o tirante, ele não vai fazer diferença, não em termos de esforço nele. Vai fazer diferença em termos de comprimento de flambagem nessa estrutura, tá? Que ela muda, mas não vai fazer diferença para ele próprio tirante. Tá? Então, eu vou mudar a posição dessa rota. Vou tirar ela daqui e vou colocar ela agora aqui. Ó. Tirar ela daqui, né? Que eu já coloquei. E aí vai ter mais sentido. Agora vai ter esforço no tirante. Ó, e esse esforço que eu chamei de tirante, mas agora eu já percebo que ele não é um tirante, porque deu esforço negativo. Então, ela é uma escora. Tá? Ela é uma escora. De esforço 5 kN. Por que não dá esforço quando eu coloquei o tirante, quando eu coloquei a rótula aqui no ponto B? Não dá esforço, pessoal, porque não tenho reação aqui no ponto A. Como eu não tenho reação no ponto A e não tenho nenhuma força aplicada lateralmente nessa região, então esse tirante aqui não tem sentido. Se a rótula estiver nessa posição. Não tem sentido para ter esforço nele ou nessa escora. Então, o ponto ideal, né, seria o ponto D. Tá bom? Aí no ponto D vai dar esse esforço. Aí agora vamos fazer a volta, tá? Tá, esforço momento vetor, esforço cortante, normal. Eu vou pegar agora, foca nisso aqui, ó. Nesse valor e nesse aqui também, né? Esse aqui é mais fácil que a gente grava 5, tá? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou voltar àquela seção maluca que tinha aqui, ó, que era a seção RET, e vou aplicar agora aqui de novo na escora. Ô, professor, você fez uma coisa, agora está desfazendo, né? Para mostrar o seguinte, quando a peça é isostática, o esforço não muda. Ó, é o mesmo esforço que eu tinha calculado antes. É o mesmo esforço que eu tinha calculado antes. Porque quando a peça é isostática, ela não guarda dependência das propriedades da seção e nem guarda dependência das propriedades do material. Só quando ela é hiperestática que ela guarda dependência. Por quê? Porque a peça hiperestática, os esforços se distribuem de acordo com as características de material e de seção transversal que a estrutura tem. Que não acontece no caso da isostática. O que eu quero dizer? A isostática ela independe. Matematicamente ela independe. Porque quando a gente constrói o sistema de equação linear, o sistema de equação resolvente, não tem nenhuma dependência de deformação. O que não acontece com a peça hiperestática. Então, Ian, obviamente, né, já falei isso, mas só para refalar novamente, você não conseguiu resolver porque não dá para resolver. Não com as condições que a gente traz hoje. Aí você vai dizer, mas professor, mas pela hiperestática dá para resolver? Dá. Que a gente vai trabalhar com equações de deformação. Aí daria para resolver. Entendi, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Vocês viram, eu estou falando e já está irritando. Se eu tivesse dado aula na sexta, não teria sido nada legal. Porque eu já... A garganta força muito. Mesmo bebendo água, mesmo se cuidando. Pessoal, sobre essa parte final da disciplina, tá? Essa lista C, tá? Eu estou lendo aqui até a lista. Falando, todas as listas a seguir relatam um procedimento completo de resolução, seja pelo método dos nós ou pelo método das seções. Além disso, classifico quantas estasticidades falei de formação. Ó, eu coloquei essa lista e eu sempre falo, tá? O objetivo aqui nunca foi, mesmo na época do presencial, tá? Mas é bom fazer um adendo agora, porque vocês vão fazer a lista ou estão fazendo. Eu não espero que vocês resolvam todas essas barras, todas essas estruturas, todas via método das forças, método dos nós, de forma alguma. Não é o caso. Embora seja o assunto, embora eu tenha que ensinar para vocês, mas eu acredito que isso é um ponto vencido na formação de vocês. Vocês estudaram lá na mecânica geral. Infelizmente, o BCT e o civil e os cursos têm essas sobreposições de conceitos.
que a gente acaba vendo uma disciplina, vendo outra de novo, e às vezes até é cansativo, né? Para vocês, principalmente, é cansativo. É fruto de um curso em 2 ciclos, tá? Que às vezes confunde, né? Mas, assim, qual é a minha sugestão? Não peguem esses lixos e vão resolver na mão mais, não tem necessidade. Eu sugiro que vocês fortemente façam as modelagens no F2 ou em outro programa que vocês queiram, SAP 2000, qualquer que seja o programa que vocês queiram atuar, trabalhar. Brinquem, entre aspas, muito de modelar estruturas nesses programinhas, nesses programas, para gerar resposta, para ir ganhando confiança, né? Se for um programa de elementos finitos também, que seja. E resolvam lá, tá? Agora, sim, tem uma parte conceitual que eu acho importante, que é saber assim, bem, será que eu conseguiria resolver, né? O que é que eu conseguiria resolver, né? Essa aqui, quando eu falo, relata um procedimento completo. É interessante que vocês saibam, se eu precisasse resolver, qual seria um caminho. Essa é a parte, tipo assim, eu confio que vocês já conhecem, mas digam como é que resolve, qual seria um procedimento, quais seriam as sessões que vocês adotariam, só para ter uma vaga lembrança do passado, né? E que vocês estudaram lá na mecânica geral, que já faz um tempão, né? Vocês fizeram mecânica geral, salvo engano, no primeiro ou no segundo ano do curso, tá? A maioria das treliças são isostáticas, tem 2 casos aqui de peristática, né? Eu acho que é. Deixa eu ver aqui qual é a peristática. Essa daqui, ó, a B é hiperestática, a treliça hiperestática. E a. Tem a outra aqui também. A H é hiperestática, mas ela é hiperestática falsa, né? Porque lá na mecânica geral a gente estuda um tipo de apoio que não é um apoio simples, é um apoio de barra. Então a gente transferindo esse apoio para o ponto H, isso aqui é um apoio de barra. Então, em vez de isso aqui ser uma barra da treliça, é como se fosse só um apoio da treliça. Aí funciona como uma isostática, vamos dizer assim, uma isostática falsa, ou hiperestática falsa, depende do ponto de vista. E essa aqui é uma treliça complexa, né? A L, né? Acho que é isso, basicamente, pessoal. Fazer essas continhas, modelar o máximo possível o que der para fazer. Aí cada questão faça tipo assim, calcule BC, CB, então geralmente não é para calcular tudo. Por que eu estou falando isso? Porque geralmente quando eu recebo a lista, o pessoal resolveu tudo. É inércia, né? Deve ter pegado a lista do semestre passado, que pegou do semestre anterior, que pegou do semestre anterior. Não, vou copiar aqui que alguém fez. Não precisa fazer isso. Eu quero só que vocês entendam cada problema. No caso aqui, o problema, por exemplo, o B, ó. Calcule as forças nas barras CB, CB, BD e DE. Ou seja, eu quero que vocês façam uma seção aqui, ó. Fazer uma seçãozinha aqui. Só isso. E obter as respostas. E por aí vai, tá? Só para guardar essa informação. Em termos de modelagem, agora vamos brincar um pouquinho de modelagem, tá? De uma treliça, que é interessante falar um pouco, né? Deixa eu ver qual é mais bacana para fazer aqui. Essa daqui, porque ela é mais. Aquela porque ela já tem. Ou essa daqui. Não, mas que aqui tem um valor quebrado. Não queria valores quebrados, queria valores inteiros. Vai ser aquela mesmo, tá? A primeira, que é a mais facilzinha. Vou só copiar aqui. A gente fala de algumas coisinhas mais em relação a essa modelagem. Ela é bem trivial, mas em termos didáticos ela é legal. Eu acredito que isso aqui é até do livro Tem cara do livro lá do Hibler. Hibler não, do. Nem lembro do autor de Mecânica Geral, acho que é. Me ajuda aí. Como é o nome do autor de Mecânica Geral que vocês usavam? É Marian, né? Marian James, eu acho. Ó, pessoal, eu dei Mecânica Geral em 2010, tá? Então dá um desconto aí do velhinho que
professor de mecânica geral da primeira turma do BCT. Primeira turma que se formou, tá? Já faz um tempão, né? Vocês estavam na escola ainda. Agora fiquei curioso de lembrar o nome do livro, né? Mas que é Merian. Acho que é Merian. É Estática para Engenharia, uma coisa assim. E dias eu peguei ele. Faz tempo que eu não pego. Pronto, o que é que eu quero fazer aqui? Falar aqui, né? Deixa eu pegar um modelinho novo aqui. Só para a gente criar essa geometria. Vou criar os apoios aqui no ponto A. Aí anda 3 metros para cá. Anda mais 3 metros. Aí sobe 4 metros. Volta 3, né? Pronto, são esses 5 pontinhos da estrutura. Vou criar as barrinhas agora. Pronto, aqui. Daqui para cá. Isso aqui não existe, tá? Então, essa aqui é a estrutura que a gente está tratando. É um apoio duplo aqui, tá? Duplo. Não tem problema fazer isso, tá, pessoal? Não tem problema. Se você quer, por causa do desenho, para ficar mais bonitinho, aí você vem aqui e rotaciona isso aqui menos 90 graus. Aí fica bonitinho. 90 graus. Aí fica bonitinho. Mas não muda não, tá? A mesma condição. Tá? E aqui é um apoio simples, tá? Então, aquela estrutura está modelada aqui, tá? Vou aplicar as forcinhas. Então, uma forcinha aqui de 400 newton. Deixa eu só mudar as unidades aqui. Para newton. Pronto, tudo está em newton agora. 400. Menos, né? E essa daqui é 600, né? Acho que é 600. Na direção X, né? Pontinho. Pronto. Então tá modelada a brincadeira. Aí é o seguinte, ó. Primeira coisa a tratar. Material, né? Teria que definir, né? Como uma peça é isostática, nesse caso, então a resposta seria independente do material e da seção, mas a gente tem que definir para que o F2 faça conta, tá? Tem programas por aí que não precisam, tá? Mas esses programas vão guardar sempre erros, principalmente no caso das estruturas serem hiperestáticas. O F2 bem antigo, nem esse que eu uso, mais antigo ainda, né, da época que eu fazia graduação, que aí já faz para lá de quase 30 anos, caminhando para 30 anos, o F2 antigo, ele permite a gente fazer conta, tá? Foi até um bug que eles tiraram com o tempo. E a gente conseguia fazer conta sem definir material, mas o atual não define, não permite mais, que é até mais seguro, né? Definir que ela é de aço e toda a estrutura vai ser de aço, tá? Peguei o default que tem aqui no programa. E vou pegar também um perfil aqui, default do programa. Algum perfil aqui de anel. É ruim que ele não tem nem um definido, mas vou pegar aqui um anel de diâmetro cubo de 100 milímetros e espessura de 1 milímetro, tá bom? Um tubozinho. É muito comum em treliça, tá? Treliça espacial, principalmente. Nesse caso, que é uma treliça plana, geralmente a gente usa perfil dobrado, né? Mas nas treliças espaciais, rodoviária de Mossoró, ginásio de Mossoró, quem é de Mossoró e vê isso dentro do cotidiano, é rodoviária, ginásio, Pedro Ciarline, né? Onde mais a gente vai encontrar aqui?
Essas duas são as que mais me marcam, que são maiores, né? Mas deve ter muitas outras treliças espaciais por aqui. Tá? Em geral, perfil tubular. Eu vou mandar aplicar aqui. Tá? Aí eu faço o seguinte, está feito aqui. Posso calcular? Posso. Vou calcular aqui, por exemplo, o diagrama de momento fletor. Aula 10. Obviamente está dando nulo, né? Então não tem momento fletor. Perfeito. Esforço cortante. Também não tem esforço cortante. O que nos interessa seria o esforço normal, tá? E é o que é comum em treliça, porque as forças estão aplicadas nos nós, tá? Então é natural que isso aconteça. Professor, mas eu fiz um problema, modelei, e quando eu calculei aqui no momento fletor, apareceu um resíduo de momento. Aparecem uns momentinhos aqui. Embora seja muito pequeno, mas aparece. É o que a gente chama de esforço de segunda ordem. Pode acontecer. Como eu faço para melhorar minha modelagem, tá? O que eu recomendo para vocês é fazer o seguinte, ó. Você não está modelando uma treliça? Então pense o seguinte, todo nó de treliça é um nó. É bem óbvio isso, mas é importante falar. Se é um nó, você pode vir aqui na modelagem e marcar ele como tal. É um nó. Aí você marca ele como nó. Observem que tem uma diferença nisso. Tá? Quando você coloca uma rótula, né, nessas posições, que eu chamei de nó, né? Quando você coloca uma rótula nesses nós, você está garantindo a rotação em torno dessas posições. Então, não vai ter como ter esforço secundário, só vai ter os esforços primários. Tá? Então, você vai observar aqui, ó, que não vai ter momento vetor, não vai ter esforço cortante, só vai ter o esforço normal. Tá? Se você quiser que deixe só mostrando os valores, você pode zerar esse valor aqui, ó. Você zera, no caso da treliça, não te interessa essa intensidade, como a gente vê no caso dos diagramas. No caso da treliça, só me interessa o valor e o sinal. Então, me interessa, por exemplo, que essa barra aqui está com menos 600. Então, indica o seguinte, ela está com uma compressão de 600 newtons. Essa diagonal aqui está com uma tração de 250 newtons. E por aí vai, tá? É isso que nos interessa. Esse valor aqui que nos diagramas nos interessa bastante, aqui não é o caso, tá? Qual é o grande problema em treliça, né? Que a gente vai encontrar na prática do cotidiano, né, nas nossas obras? O nosso principal problema vai ser esse aqui, ó, pessoal. Deixa eu só criar um nozinho aqui, só para que a gente brinque, tá? Criei um nozinho aqui. E aí vem um sujeito desavisado, e na hora de aplicar essa carga de 400, ao invés de aplicar aqui, ele aplica aqui. Vou pegar ela de volta aqui, 400, mandar aplicar nesse ponto. Tá? É o que acontece. Muitas vezes, tá? Não é uma, não é duas, não é três, é 1000 vezes. Você fazendo uma obra, vai acontecer. Toda obra que você for fazer, que desenvolver treliça, vai ter alguém fazendo isso. Qual é o problema? Eu não vou nem apagar a outra de 400, vou deixar as duas, tá? O problema vai estar aqui, ó, nisso. Ó. Lembram como estava antes? Tudo zerado, momento fletor? Quando você aplica uma carga fora do nó, você jogou naquela barrinha, que lembra que quando eu programei ela aqui, né, eu disse que era uma seção tubular, inclusive, de diâmetro 100, de espessura 1 milímetro. Essa barra não é feita para fletir. Ela é uma barra de tração ou de compressão. É uma barra de treliça. Se você faz ela sofrer flexão, o dimensionamento dela é completamente diferente. Consequentemente, os esforços de tensão sobre as tensões que estão atuando nas seções transversais são totalmente diferentes. E é por isso que elas falham. Uma treliça falha por quê, em geral? Porque você aplica carga fora do nó. Porque a treliça, vocês já lembram, né? Está até nas aulas gravadas também. A treliça é a estrutura mais eficiente que existe. Porque ela trabalha com esforço simples, tá? De baixa intensidade e é extremamente seguro. Só que quando a gente aplica a carga fora do nó, a gente coloca ela numa condição de esforço que é totalmente diferente do que ela está previsto. Tá? E aí isso faz com que a estrutura dure menos e seja menos segura. Tá? Então, isso é um problema. A gente tem que evitar. Como construtor, né, que trabalha na obra, a gente tem que evitar ao máximo.
Eu conto uma história que é mais repetitiva do que a Serra do Martins, mas é importante. Quando eu estava estagiando, há uns, faço as contas aí, uns 550 anos, né, porque Cabral estava chegando, eu passei por uma situação. Eu era estagiário e era uma obra de reforma, uma obra de grande porte, né, não era uma obra pequena, era uma obra de reforma, num local que era uma concessionária de veículos e estavam transformando num shopping center, junto com a universidade. E aí eles aproveitaram a parte da cobertura da loja da loja de carros, né, da concessionária, e começaram a colocar as instalações de ar-condicionado, de combate a incêndio. Muitas instalações eles começaram a colocar naquela estrutura que já foi dimensionada para uma coisa, que já estava sendo convertida, vamos assim dizer, né? Ela foi dimensionada para ser cobertura de uma concessionária. De uma hora para outra, ela passa a ser uma cobertura de um shopping, com toda uma infraestrutura diferente. Né? E eles começaram a jogar aquelas instalações, e eu comecei a ficar incomodado. Enquanto estagiário, era aluno como vocês, estava na metade do curso, mais ou menos, um pouquinho menos, quando eu cheguei lá. E aquilo me incomodava. Eu disse, rapaz, está errado isso aqui. Porque na minha visão, aí é a visão do inocente, né? Eu tenho quase certeza que ninguém falou com ninguém. Porque eu converso com o engenheiro está viajando nas coisas, com as preocupações dele importantes. E até a hora que eu chego para o engenheiro e falo, ó, eu acho que a gente tem que olhar isso aqui com mais calma, porque está se jogando tanta carga na estrutura que ela não foi pensada nisso. Aí eu questionei ele, né? Porque eu como já estudante na época, a gente tá, às vezes, com um ímpeto até maior do que o que deve ter, mas é importante. E eu cheguei para ele e disse, olha, foi conversado com um projetista de estruturas? Aí ele disse, não foi conversado não. Pois então, é bom a gente dar a gente, né? Como se eu fizesse alguma coisa. Mas assim, era importante a empresa tomar algum tipo de atitude, né? Porque no final a gente vai ser responsável técnico, a empresa vai ser responsável técnico. Se falhar lá na frente, a gente tem responsabilidade. Né? Mas eu era só um estagiário. Eu sou um estagiário, mas enquanto estagiário e conhecedor, e conhecedor, né? Vocês, enquanto estagiários nas obras que vão estar em breve ou que já estão, enquanto pessoa técnica que conhece, você tem a obrigação legal. Você não pode se omitir, né? Mas se caísse lá na frente, o Raimundo ia ser responsável? Obviamente que não. Mas você quer que a sua obra lá na frente caia? A obra que você passou? Você diz, não, mas não era comigo, eu era só estagiário. Não, você não vai querer. Então você tem a obrigação de não deixar acontecer, tá? Então é importante agir de forma ativa, né? Então, sempre que você está numa obra, vê algo que é errado, sobretudo quando é questão estrutural, né? Não estou dizendo que a hidráulica não tem importância, tem toda a importância. Não estou dizendo que todas têm importância, mas eu quero dizer assim, a estrutural, ela age diretamente com a vida das pessoas. Ou ela, na verdade, não é nem com a vida, é com a morte, né? Se você é imperito na área de estruturas, você está colocando em risco a vida das pessoas que estão envolvidas naquela obra. Aí fizeram o que com a estrutura, professor? Bom, as tubulações estavam passando nessa região aqui, tá vendo? Eles aproveitavam porque era uma estrutura tridimensional, tá? Não é só plana, era 3D. Então eles aproveitavam, é como se fossem caminhos, né? Bem retos e bem legais. Aí eles passavam aqui e se apoiavam nessa região aqui. A sugestão que foi acatada, né? Não sei se foi levada, né, para o projetista, as estruturas passaram a ser apoiadas aqui, ó. É a mesma estrutura, está passando no mesmo canto, só que ao invés de você apoiar na parte inferior, você apoia no nó. Entendeu? Você apoia no nó. Não sei se você está entendendo o que eu quis dizer, mas deixa eu tentar botar aqui na luz, que eu acho que vai ficar mais compreensível. Aqui o espaço, tá? Ela primeiro passava assim, ó, e era apoiada aqui, né? Eu estou falando, aqui é um duto de ar-condicionado, mas também era a tubulação de incêndio, várias infraestruturas, vamos assim dizer. Cabeamento lógico, naquela época não tinha tanto terreno, mas já tinha alguma coisa, né? Então a solução foi simplesmente fazer o seguinte, tá? Ela vai passar ainda nessa mesma posição, só que ela vai estar apoiada aqui, ó. Vai ter uma estrutura que vai estar apoiando ela para ela. A estrutura, inclusive, simples, né? Que é só
não vou lembrar o nome do negócio, mas é como se fosse uma cinta de alumínio, né? Ela apoiava e ia direto pro nó. Aí ficava apoiado só nos nós. Entendeu? Aí não gerava esforço extra. Aliás, gerava esforço, né? Mas gerava esforço do tipo que a treliça é preparada para receber, né? E eu não sei se vocês sabem já devem ter ouvido falar, mas se não ouviram, vamos ouvir agora. A principal problema de uma estrutura de cobertura não é peso. Nunca foi. De grandes coberturas, tá? O principal problema de uma estrutura de cobertura é suspensão. Tá? Peguem mil vídeos de falha de coberturas, né? Elas não estão caindo, elas caem, né? No final tem que ficar da gravidade, né? Mas o problema delas não é fazer isso aqui cair. Elas fazem isso, ó. Elas voam, né? Por causa do vento, né? O vento tende a suspender as coberturas. Então, assim, peso mais, a gente pode até chamar nem de peso, chama de lastro, né? É até bom para a estrutura, porque a estrutura não vai querer voar mais. Só que ela tem que estar bem posicionada. Foi essa a solução adotada, tá? E aí tinha infraestrutura que não dava para passar aqui por dentro. Opa, cadê? Perdi o mouse. Aqui. Que não dava para passar aqui dentro, ela passava aqui por baixo, né? Aí quando passava por baixo, ela vinha passava nessa região, e a mesma coisa, ela era presa na região dos nós. Aí ficou tudo bonitinho, tudo sempre passando pelos nós, entendeu? Essa foi a solução adotada. E assim, foi uma ação, pelo menos inicial, não fui eu que fiz a obra, né? Mas foi uma ação inicial pessoal, né? Enquanto estagiário lá do segundo ano do curso, sem muito conhecimento, mas com ideias, né? Eu acho que isso aí não é legal, lá na frente pode dar problema. Pode dar problema agora, mas vai dar problema lá na frente. Então, há uma diferença total dessa estrutura aqui para essa estrutura aqui. Você imaginar essa barrinha aqui, ela vai estar submetida a uma flexão. Essa daqui, ela está continuando do mesmo jeito que ela está pensando na vida toda. E o que você fez foi aumentar os esforços nessa daqui, né? Você aumentou os esforços nessas outras aqui, mas, como eu disse, é um esforço de lastro, né? Até melhor que quando a estrutura tentar subir, ela vai estar mais presa ao chão. Até não sei se foi a prova de vocês, mas tem uma turma que eu botei uma prova que era mais ou menos isso, né? Tem um negócio que era absurdo, que você tem que brigar com o engenheiro da obra, né? Como estagiário. Tem que brigar mesmo, às vezes você tem que brigar pelo correto, tá? Nesse caso não foi briga, tá? Só para deixar claro. Foi só recomendação que foi seguida depois. Ok, pessoal? Então, na terça-feira a gente continua. Na sexta-feira a gente continua, né? Agradeço a presença de todos aí. O Josinaldo que chegou depois, tá? E qualquer coisa vocês podem falar lá no grupo ou comigo pessoalmente, tá bom? Um abraço a todos e uma boa semana. Até mais, professor. Boa semana. Valeu, vou parar aqui a gravação.